Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho hoje, nessa terça-feira. Hoje, finalizando o capítulo 11, com o título A Fé e a Caridade. Hoje nós vamos contar com a boa vontade do nosso voluntário Marcelo novamente para a leitura. E vamos fazer a abertura, então, e passar para o Marcelo. Depois a gente pode comentar, discutir o que está no Evangelho e depois dúvidas da espiritualidade geral de vocês aí, dúvidas que vocês encontram no caminho da vida. Então vamos todo mundo fechar o olho, acalmar nosso coração, elevar nosso pensamento a Jesus e dizer a ele assim: irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, nós iniciamos os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a graça, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Vamos lá, Marcelão, ao nosso encargo de leitura. Ora, boa noite. Começando então. A fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar, com coragem e perseverança, a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar, em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem. Nesse mundo, se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem,
como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como os conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida, sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos. E todos os espíritos, impuros e revoltados, serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis, àqueles de quem falo, o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso e um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia ou consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso, em realidade, mas, pelo menos, podeis criar por ele, assistir seu espírito durante instantes que devem ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens, sua alma transviada e revoltada foi criado como a vossa, para se aperfeiçoar, ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, se expor para salvá-lo. Essa é uma questão muito séria e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Crês que é somente a morte que vai arrancar esse infeliz? Talvez, a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses ratos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem, perdido, volve a sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E, então,
Talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, ou Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela leitura. Valeu. Por que há essa relação de caridade e fé nesse ponto do Evangelho? Alguém sabe? Porque as Porque pessoas falam de caridade só pensando na ajuda financeira? no retorno, Hum, né? exatamente. E é muito difícil, muito bom, é isso mesmo. E é muito difícil a gente encontrar alguém que seja caridoso porque entendeu que precisa ser caridoso. Eu ajudo o outro, faço um like, filmo, eu ou ponho para postar, não sei aonde aí, ou eu pego um monte de dinheiro e dou para um monte de gente para comprar comida. E, mas lá dentro, lá no fundo, o que eu estou esperando? Ó, o que eu estou fazendo aqui, hein? Olha lá, pois não esquece de mim, hein? E essa caridade é em vão. Porque a caridade que realmente vale é aquela que eu acredito que tem que ser meu modo de vida. Porque eu acredito no cara que falou isso há 2025 anos atrás. E eu acredito no que eu leio dele hoje. Então, eu entendo que eu só vou ser um espírito puro e evoluído quando minha vida for caridosa. E isso é fé. Essa minha fé de acreditar, no caso minha, de saber que existe uma lei, um regramento e um caminho orientado. Eu não acredito em Deus. Eu sei de Deus. Eu não acredito em Jesus. Eu sei de Jesus. Então, a minha fé nisso, nesses caras, me leva a me portar, a doutrinar, a reformar a minha vida no sentido daquilo que eles falam. E aí, vamos lá. Eu tô hoje, por exemplo, vou fazer um trabalho perto de da imigrantes aqui. Para quem não sabe, não conhece São Paulo, imigrantes é a que vai para o litoral sul aqui. Fui lá longe, longe pra caramba. Meu Deus do céu, como era longe. Onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. Fui lá. Eu tinha que estar lá 1 hora da tarde. Eu costumo almoçar, tinha que sair daqui 11h30. Eu costumo almoçar 1 hora da tarde, 1h30. Tava com fome. E eu fui. Fiz o que eu tinha que fazer. Voltei para minha casa às 4h30 da tarde. Se ao invés de eu tivesse voltado para casa, eu voltei varado de fome. Varado de fome. E se eu, ao invés de voltar para minha casa, tivesse parado num restaurante, numa padaria para almoçar, e viesse alguém pedir essa comida através do vidro ou ficar olhando para minha comida. Eu teria duas formas de pensar. A primeira é falar, pô, eu trabalho para caramba, estou morrendo de fome, vou comer isso daqui, o cara que se lasque. Pô, outro que ajude. Ou eu poderia dividir aquilo que eu tenho e falar, ó, eu comi até aqui, aqui faz uma marmita para mim aí e entregar para ele essa marmita na rua. O que falta para eu fazer isso? Por que que eu pensaria de uma forma e não de outra? Porque eu me colocaria no lugar desse cara. E essa é a principal técnica para a gente entender se deve ou não ser caridoso. A empatia. Se eu me colocasse no lugar desse cara, toda a minha capacidade intelectual, todo o meu conhecimento, toda a minha aproximação espiritual, mas eu não tivesse dinheiro, eu morasse na rua,
vocês não estariam me ouvindo. Vocês me ouvem porque eu tenho uma boa condição social. Mas se eu estivesse pregando na Praça da Sé, nenhum de vocês estaria me ouvindo. Ou em qualquer praça da cidade de vocês, eu falaria, esse maluco, esse louco aí, ó. Apesar de que tudo que eu falo está escrito no Evangelho, tudo que eu falo faz sentido. Vários de vocês já perceberam as alterações dos cursos e das coisas que a Carol e eu fazemos com vocês. Então, alguma coisa acontece. Mas se eu estivesse numa praça de qualquer cidade de vocês, vocês não iam me dar atenção. Eu falei, é maluco. Então, me ponho no lugar dessa pessoa. Porque uma coisa que ninguém aqui pode dizer, ninguém. Eu não sei o quanto dói sentir fome. Eu disse para vocês, eu voltei às 4:30 da tarde com muita fome. Mas eu sabia que eu ia comer. Porque eu entro numa padaria, na minha casa tem comida, então, para mim, tanto faz. E se eu não consigo comer há 2, 3 dias? Alguém já ficou aqui 2, 3 dias sem comer nada? Não. Então a gente não sabe que dor é essa, que desespero, que angústia é esse. É essa. Então a gente se põe no lugar do outro. E come metade do prato, metade pede para pôr numa marmita e entrega para o cara quando sai da padaria do restaurante. E essa questão da gente ajudar o criminoso. Veja, primeiro, que se eu considero o cara o criminoso, eu já estou julgando. Ah, ele matou um monte de gente. Não é minha competência fazer esse juízo. E vamos dizer, vamos supor aqui que se eu o salvo, esse resgate de tudo que ele fez, sendo preso pela polícia, sendo levado para a justiça, começa aqui. E se eu deixo ele morrer, ele não começa o resgate. Vamos olhar isso por um lado completamente diferente do material. Eu salvo um cara que já matou um monte de gente. Ou eu deixo ele lá, vai. Esse cara aí é tranqueira, já matou um monte de gente, já morrer. Será que morrer não é melhor para ele e eu estou contribuindo para o melhor para ele? Para a situação menos difícil? Se ele morre, vai para uma região da psicosfera X, ele não faz nada. Ele continua ruim. Se eu salvar ele passar pela justiça, pelo sistema carcerário, pela polícia, será que esse cara não começa o resgate dele aqui? Eu não posso garantir. E também não posso julgar. Estando ao meu alcance, eu tenho que fazer. Porque antes de qualquer coisa, por mais seja uma alma desviada, deturpada, doente, é uma alma. E assim, ele, como eu, somos iguais. Nós viemos da mesma fonte de energia, nós somos criados pela mesma fonte de energia. Uma está um pouco mais forte, uma está um pouco mais fraca. Mas eu não posso julgar nessa hora. Então eu tenho que fazer de tudo para fortalecer aquela fonte de energia que está ali prejudicada. Então, essa relação entre fé e caridade é a caridade eu não faço porque é bonitinho. Eu não faço porque eu vou ter like. Eu não faço porque eu vou ter. As pessoas estão vendo. A caridade eu faço porque aquele em quem eu tenho toda a minha fé me falou: esse é o caminho, a caridade. Então eu faço da caridade o meu estilo de vida, minha forma de vida. Porque eu tenho fé que esse cara não mentiu para mim. Que eu tenho fé que eu estou no caminho certo, ouvindo o que aquele cara falou.
Então, essa é a balança da fé e da caridade. Não adianta ser caridoso e não ter fé. E não adianta ter fé e não ser caridoso. É simples assim. Faz parte uma coisa da outra. E lembre-se, para saber se é ou não momento da caridade, use a empatia. Se ponham no lugar do outro. Hoje, inclusive, eu vinha voltando desse lugar que eu falei para vocês e parei próximo aqui da minha casa, na Praça Pan-Americana. Eu não vou ficar explicando geograficamente São Paulo para vocês, mas é perto da minha casa aqui. E tinha um rapaz com um cartaz, duas crianças, um rapaz, duas crianças e um cartaz. Ajude minha família. Tinha uma mulher parada descarregando sacolas e sacolas ali. Comida, roupa. Ela conhecia aquele cara, duvido. Ela sabia se ele estava mesmo passando dificuldade, duvido. E ela descarregou praticamente 4, 5 sacolas ali, entrou no carro e foi embora. Será que ela estava preocupada em aparecer, ir para as mídias? Ela não estava com o celular na mão nem nada. Ela fez aquilo de bom grado. Então é isso, gente. Ela se colocou no lugar do rapaz com duas crianças, provavelmente morando na rua, ou que não tinham o que comer. E é isso que a gente tem que fazer. Não olhar para o status acima do nosso e invejar aquilo, mas olha para baixo. O quanto a gente é privilegiado, o quanto a gente vive bem perto da maioria das pessoas. Certo? Comentários? É como Jesus colocou: fora da caridade não há salvação. Não há. E assim, a caridade, você ouvir o outro no momento difícil, isso é caridade. Você acolher o outro num abraço é caridade, né? Para mim, né? Eu acho que isso seja caridade, né? E, e o que você colocou aí, a empatia, se colocar sempre no lugar do outro. Que você pode até passar por uma situação daquela, ou você já passou, né? E assim, e às vezes a gente está sempre na questão do pré-julgamento e querendo julgar. E a gente tem que ter cuidado, porque exercitar o não julgamento, né? Que é uma coisa um pouco difícil, mas a gente tem que estar atento a isso, né? A questão Isso do não mesmo. julgamento. E quando ele fala aqui, Fernando, da questão da caridade com os criminosos, né? Acho que foi o que você explicou aí mais, deu mais ênfase nisso aí, né? O criminoso que comete um crime, você não vai julgar, você não sabe o que aconteceu, o que houve para ele ter esse comportamento, esse procedimento, né? Eu acho que você tem que orar por essa pessoa e até dar uma, se você conhece, dar uma palavra de conforto, né? Sem julgamento, sem pré-julgamento, né? Mas é isso aí, né? A gente ter o autocuidado com a gente, estar atento nessa prática da caridade. Não importa o que você vai fazer ou deixar de fazer, ou a quem fazer, como fazer. Portanto, que faça. Ah, se você não importa se lá na frente ele vai jogar fora, ele vai comprar uma droga, ele vai. Não importa, faça a sua parte, né? Eu acho que isso que importa. É isso. E eu, do que a Daris falou, se eu não posso dar uma palavra, se eu não posso dar dinheiro, o cara não precisa de dinheiro, o cara não quer me ouvir, o que eu posso fazer como caridade por ele? Orar. É o que eu posso fazer.
E é o que eu vou fazer. Vou orar. Uma forma de caridade. Pô, mas o cara é um vigarista, um bandido, não interessa. Eu estou orando para ele deixar de ser um vigarista, um bandido. Eu vou orar para aquele que precisa, não para aquele que não precisa. Aquele que não precisa já está elevado. Eu preciso orar para aquele que precisa se elevar. Né? Mais alguém? Diga, Ok. Thaisinha. Peraí, você, levanta a É, mão. Seja educado e levanta a mão, que a Thaisa levantou a mão primeiro. Pode deixar ela desculpa, falar, tá? Fer. Ó, ó. Pode falar, desculpa. Essa fala do Fernando me fez lembrar duas situações. Eu lembro, assim, nem tinha a visão que eu tenho hoje. Eu lembro de uma vez, um sábado, a gente parou num restaurante para almoçar e quando a gente saiu, um jovem, assim, senhor 40 e poucos anos, pedindo um marmitex. E é pro meu filho, né, minha esposa em casa. E meu marido deu uma esquivada, a gente entrou no quarto, eu falei assim, eu acho que a gente tem que dar esse marmitex. E ele já veio com julgamentos e críticas. Aí eu escutei ele, eu falei, bom, o que eu sinto é que a gente tem que dar. Aí ele desceu do carro, foi lá, pediu para fazer um marmitex e nós entregamos por cara. Eu não esqueço até hoje, Fernando, eu não sei nem quanto tempo faz isso. Eu não esqueço da maneira que ele pegou, a emoção que veio, o quanto ele chorou na nossa frente. Não esqueço. E também, hoje eu entendo, né, intuitivamente, mas assim, foi muito marcante. E assim, pelo julgamento, ele não ajudaria. E a segunda ocasião, nós estávamos numa pizzaria e tem o blindex, né, o vidro, e a gente normalmente coloca um pratinho só com as bordas. E o cara desesperado, querendo o resto, querendo as bordas. E aí eu lembro que a gente pediu, né, para fazer também vários sabores ali de pizza, era rodízio, um copo de suco e a gente entregou. Quando a gente saiu, ele estava sentado assim no cantinho da calçada mesmo, mas assim, comendo naquela coisa, e quando você fala isso, eu fico pensando assim, hoje, a maioria assim das vezes que eu fui caridosa, vamos assim dizer, foi muito na intuição e é sempre atrelada à questão da fome. Isso tem algo a ver com o meu processo, por exemplo, de resgate também? Ou não? Não, são situações que aparecem para você. A caridade ela se expressa de muitas maneiras, não precisa ser só dando comida. E para você apareceu a oportunidade de dar comida, mas você também já ouviu uma amiga com problema e não cobrou nada. Sim. Você também já ouviu várias pessoas com problema, ajudou, orientou e não cobrou nada. É que a caridade você faz sem perceber. E assim, a gente é inteligente. A gente fica. Eu tava com uma fome hoje, 4:30 da tarde, que, meu Deus do céu, tava ruim. Eu tava me sentindo mal. Porque eu não queria estar com aquela fome. Imagina uma pessoa que está 3 dias sem comer. Eu estava há 3, 4 horas sem comer. E sabendo que eu ia comer. Imagina uma pessoa que está E há um 3 dias. filho, e um filho sem comer. Então, pior ainda, pior ainda. Então, a sensação de impotência dessa pessoa, de falar, pô, não consigo alimentar meu filho. Mas então, é isso. Aqui, eu não sei se tem na rua de vocês, no bairro, o lixo reciclado, a coleta de lixo reciclado. Então, tem gente que vive do nosso lixo, gente. Tem gente que vive do que a gente joga fora. Eu conheço todos. Vira e mexe, estou dando um macarrão, um molho, um arroz. Conheço todos aqui. Mas a gente pensa nisso. Aquilo que você vai jogar fora, que não te presta para mais nada, é a fonte de receita para a vida de outra pessoa. É muito errado. Socialmente, completamente errado, mas a gente não pode consertar tudo. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Diga, Taizinha. Desculpa, viu, tá? Não, só compartilhando uma situação também dessa questão de caridade.
Sábado eu subi com as crianças no centro e logo que a gente desceu do carro tinha um cara assim sentado de rua, sentado pedindo dinheiro. E aí eu passei, ele me viu, pediu, né? Eu falei, pera aí que eu já volto. Aí fui numa lanchonete que tinha, voltei com um salgado e uma coquinha para ele, abaixei na altura dele e entreguei e olhei nos olhos dele. E aquilo me tocou tão profundamente. Eu entreguei para ele, ele agradeceu, eu falei, tudo bem. E falei para ele, bom apetite. E voltei. Nisso, no que eu voltei, os meus filhos sempre me fazem refletir, né, sobre as minhas ações. E eles perguntaram, mãe, mas como que você sabia que ele queria comer? Como que você sabia que ele queria comida? Eu falei, eu fiquei pensando, falei, nossa, como que eu soube que ele queria comida? Ele estava pedindo dinheiro, né? Eles falaram para mim. Acho que a mamãe olhou ele com os olhos do coração. Tanto é que a hora que a mamãe abaixou e olhou nos olhos dele, a mamãe sentiu vontade de chorar. E aí a gente foi, naquilo eles ficaram o resto do dia comentando sobre o olhar com o coração, olhar o outro com os olhos do coração. É isso, é isso. Os olhos do coração. E, gente, tem tanto lugar que a gente pode fazer caridade com bicho. Tem um bicho na rua, adota o bicho. Pega o bicho para criar. Pode fazer caridade com criança. Não tem filho, adota. Pode fazer caridade com planta. Tá ruim, é feio, dá planta, floreia, deixa bonito. Tem vários ramos para se fazer caridade. Qual é a minha atividade profissional? Eu sou advogado. Então, 10% de tudo que eu pegar, eu vou fazer de graça. Pro bono, como a gente chama. Cobro de 9 e 1 eu faço de graça. Isso é caridade. Quem mais? Das coisas espirituais que vocês veem na internet, ouvem falar, ninguém tem dúvida? Estou ficando feliz com esse grupo, porque é um grupo centrado. Eles já não estão mais procurando bobagem na Fernando, internet. Diga, é, com relação à cremação, o que os espíritos dizem? pode cremar sossegado. Aliás, eles dizem que é muito mais higiênico a cremação do que a. Quando você enterra, você infecta o solo. Na cremação, não. Existe uma polêmica no meio espírita, que o espírito fica 4 horas para se desligar, para se sair do corpo. Gente, o corpo só morre quando o espírito desliga. Se o corpo morreu, o espírito desligou. Acabou. O espírito não fica ligado a cadáver. Morreu o corpo, dissolve o cordão fluídico, o espírito está livre. Se ele quiser ficar do lado do corpo, se ele quiser acompanhar o velório, isso é problema dele. Mas com o corpo pode fazer o que for. Você já viram algum espírito chamuscado na psicosfera? Eu nunca vi. Chamuscadão lá. Oh, puseram fogo, não tinha nem desligado do corpo ainda. Estava lá ainda, puseram fogo em mim. Incendiar. Eu nunca vi. Então, essas crenças, esses dogmas são complicados, entendeu? Mas assim, acabou a vida no corpo, o espírito desliga. Ponto. Ele não sofre mais as agruras do corpo. Pode pôr, nem o corpo, né? Porque a terminação nervosa está toda no corpo, mas toda ativação da terminação nervosa é do espírito. O espírito desliga, pode fazer o que você quiser com o corpo, porque ele não sente mais nada, nem o espírito. A não ser que ele esteja apegado à matéria. Aí ele fica sentindo ainda, não o fogo do corpo, não, mas ele fica sentindo fome, sede, frio, medo, né? Saudade. Não coisas não que fazem com o corpo dele.
Certo, Marcelão? Beleza. Mais alguém ou a gente pode encerrar já? Diga, Thaisa. Quando você fala de dogma, eu fiquei pensando outro dia, né? Porque hoje, sim, a gente vai estudando, mas assim, eu fui criada na Igreja Católica e quando eu vejo falar de Maria, porque assim, em alguns centros eu percebo que falam, né, que tem esse respeito também, mas, por exemplo, a vida inteira eu escutei que, tipo, Maria, ela vai, ela resgata, ela alivia. Hoje eu entendo como umbral, mas como que a gente. O que faz sentido nisso? Porque quando a gente fala de uma alta vibração, a gente sabe que às vezes não é compatível com quem tá lá embaixo. Como fica essa figura? Porque, assim, lógico que o que eu trago aqui é o que eu escutei a vida inteira dentro de um dogma, né? Mas como que seria isso? Você diz a Maria se apresentar para você? Mãe de Jesus, Não, é por isso? exemplo, não, né, nesses trabalhos de resgate, quando a gente fala de energia, parece que não faz muito sentido, né? Ela descer e ajudar, sei lá, num trabalho mais pesado. Thaisa, eu respeito todo tipo de trabalho de espiritualidade, espírita, mas eu também entendo que cada entidade preserva a sua frequência. É por isso que nós, na apometria, trabalhamos muito com as entidades mais telúricas. Os Exus, os pretos velhos, os caboclos, os índios. Porque esses caras estão aqui como proteção para a gente. Então, o que a gente faz? A gente chama eles e eles levam a obsessora entidade para uma esfera maior. Aí sim, a atuação das entidades de maior conhecimento, de maior evolução. Aí eles falam assim, mas na apometria a gente trabalha com os grandes magos da luz, com grandes espíritos, mas eles estão lá. Nós estamos lá. Eles estão trabalhando com a gente em sintonia magnética. Só está o corpo do médium aqui, médium consciente. Está tudo lá. Quando eu faço a teleatria e dialimetria, é lá. Eu não faço aqui. Não vem o médico com o bisturi operar o cara aqui na sala de apometria. É lá. Então, todo o tratamento é feito lá. Então, por isso que a gente tem tanta manifestação boa na apometria, rápida, porque os espíritos mais avançados estão trabalhando com a gente lá, entendeu? Então, eu respeito muito, mas eu também entendo que cada entidade respeita a sua frequência. Não é fácil ficar baixando frequência para buscar a gente em frequências mais baixas. Tem equipe espiritual para isso, né? E que está acostumado. Fer, Lisen, Oi, diga. tem libro Transición Planetaria, psicografiado por Divaldo Franco, que fala sobre isso. Fala? Tá no PDF. Você quer que eu fale? Não, é para Thaís ou para qualquer pessoa que quiser ler uma leitura. O livro Transición Planetaria, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, ele está no internet, PDF. E É fala da, sobre. é da Joana de Ângeles. Não, é Filomeno de Miranda, eu não sei como Filomeno se de Miranda. Outro que ele psicografa. isso. Muito bom. E pronto. Então, hoje nós vamos fazer uma harmonização diferente. Nós vamos fazer na hora do passe, não vai ser só passe, vai ser uma harmonização de chakras. Então, vamos encerrar agradecendo todos os espíritos companheiros do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores. Nós pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos orientando, nos ensinando, nos protegendo, nos indicando o caminho, agradecendo por toda a dedicação e todo o amparo que vocês têm dado para a gente. Aos espíritos de luz, nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água e nos concedam a bênção divina do passe, nessa transfusão mágica de energia, para nos reabastecer para a semana.
A esse mesmo tempo, preste atenção, para quem conhece chakras e suas cores de referência. Eu vou falar o nome do chakra e vocês vão projetar e plasmar a luz que vem na intuição de vocês. Por exemplo, chácara coronário. Em algumas linhas ele é violeta ou púrpura. Em outras linhas ele é branco. Mas vocês vão projetar a cor que vier na cabeça de você. Pode ser azul, amarelo, verde, branco, púrpura, roxo, qualquer cor. Não se importem com chácara. Eu falo e vocês projetam a cor. Chácara coronário. Chácara frontal. Chácara laríngeo. Chácara gástrico. Chácara sexual. Chácara básico. Chácara esplênico. E agora, principalmente, chácara cardíaco. Alinhando chakras e velocidades em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reforçando proteção búdica envolvendo em campo de força terapêutico em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senhor Deus, nessa reformulação energética, nós agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, Senhor, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, vela pelos que amam, pelos que não conhecemos, pelos que nos odeiam, pelos que nos amam, por todos os homens e mulheres, por todos os animais, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que seja feita a tua vontade, assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Ai, ai, ai. Todo mundo bem? Quem está com a câmera desligada aí, põe um ok, alguma coisa aí, gente, sabe se vocês estão bem. Boa, Camilinha. Tudo bem. Fernando, eu esqueci bem de pedir por uma pessoa que sofreu um acidente hoje de moto. Espera aí um pouquinho só. Diga o nome. Daiane. Daiane.
Isso. Só sei esse nome. Sofreu um acidente de moto hoje? Isso. Pai amado, a tua bondade infinita concede a graça do acompanhamento dos nossos irmãos, das falanges do Dr. Bezerra de Menezes, da nossa irmã Daiane, que sofreu um acidente com uma motocicleta hoje. Que assim seja. Seja observado, orientado e os médicos sejam intuídos. Que assim seja. Todo mundo bem? Beleza? Então, uma noitezinha bem tranquila, bem agradável, desde que não saiam para beber agora, desde que não vejam filme de terror, nem jogo do Corinthians. E não comam carne na janta para poder ter uma digestão tranquila e dormir sossegado. Olha lá, um monte de gente fazendo cara de "Ih, não pode comer carne na janta." Então, gente, até para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Para quem eu vejo só terça-feira que vem, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Ah. Ei, ei,